E olha só, nós aqui outra vez. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está aí preparado para assistir mais um episódio do Arquisonho, o podcast da arquitetura, o mundo da arquitetura, comigo, Luca Moreira, e hoje uma convidada que para mim é mais que especial. Hoje o podcast, assim, eu falo que é algo que me remete e que me trouxe muitas boas coisas, agregou tanto na minha vida, é uma pessoa tão especial. E tudo começou lá atrás, com uma reforma, com uma história de cliente, arquiteta, e de repente se tornou uma grande amizade. Diria que hoje uma das minhas maiores amigas. E eu tenho muito orgulho de apresentar para vocês Valéria Tamião. Oi, Valéria. Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Depende de horas que a pessoa vai assistir. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui no pra seu mim podcast, porque além da nossa amizade, o que mais me trouxe até você foi o seu profissionalismo. E isso eu gostaria até de contar um pouquinho aqui, como eu cheguei até você. Você vai ter muita oportunidade. Mas, aquele tabu que falam, você não pode virar amigo de cliente. Não tem como. Não tem como, né? Nós entramos na intimidade, criamos uma convivência ali dia a dia durante um longo tempo. As afinidades, né? Falam que os opostos se atraem, mas aqui, no caso, os iguais, somos iguais, mesmos gostos. Sim. E assim, eu que agradeço, Vai. E assim, queria me contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória de sucesso, né? E aonde entrou, como a arquitetura, ela teve junto num divisor de águas, num divisor de, eu diria assim, de um período, de um ponto onde sua prosperidade familiar, pessoal e profissional começou a deslanchar. Então, eu me remeto ao meu passado mesmo, até a minha infância, vamos dizer assim, porque a minha mãe, ela sempre foi muito ligada com casa, com decoração, com reformas. Então, eu fui criada, Luca, nesse ambiente. Meus pais sempre querendo melhorar a casa que nós morávamos, e todas elas era assim, ou um período reformando, ou um período de pintura, ou um período depois organizando toda a decoração. E minha mãe sempre teve assim, eu acho que ela já nasceu pronta, porque eu aprendi muito com ela, mas eu não tenho esse tino de decoração assim aflorado. Mas é legal, Vá, porque assim, isso mostra o quê? Ela era mãezona, matronona da família. O quanto é importante, você falando isso, dá para o pessoal entender o quanto é importante você ter, o carinho, o cuidado que ela tem com a casa, é o que ela mostra, o que ela tem com a família. Então, você ter esse carinho, esse cuidado com o local da família, né? Eu acho que faz toda a diferença. Então, por isso que quando você fala ela veio pronta, porque a sua mãe, ela era a mãe, ela era matriarca. Sim. Porque toda matriarca, ela tem isso dentro dela. Eu acho que eu aprendi muito, né, com isso. E quando eu me casei, eu gostava muito de ter a minha casa arrumada. E naquela época não tinha condições de contratar um profissional, nem me passar, não tinha mesmo condição financeira. E também não tinha essa coisa que hoje a facilidade, o acesso fácil a um profissional. Não tinha. Não é? E aí eu procurava onde? Nas revistas e o que estava na época na moda eu gostava de fazer na minha casa. Então era muito engraçado porque trabalhava a semana toda e no final de semana eu sempre tinha alguma coisa. Então eu me lembro que várias vezes eu mudei a minha decoração da minha sala de estar, da minha cozinha, da minha copa. E quando meu marido chegava, porque ele viajava, e quando ele chegava já tinha mudado a cor da parede, a cor da mesinha, e eu mesmo fazia isso. Então as pessoas falam, nossa, eu sei que eu colocava um banco, eu comprava tinta e eu começava a mudar a cor da parede. Aí, numa época, começou a surgir o modelo
de uns barrados. Eram adesivos. Adesivo, stencil para pintar. E eu comprei e eu coloquei sozinha na minha sala e na sala de jantar, na minha cozinha. E era assim uma coisa muito prazerosa. Porque quando a gente arruma, decora, você está fazendo aquilo para a sua família. Porque é onde você se sente bem. Eu trabalhava muito o dia todo. E aí, quando você chega em casa, eu penso que a casa tem que estar no seu aconchego, do seu jeito, para você ter um descanso, para você compartilhar momentos ótimos com seus filhos, com a família. É o carinho que você entrega à sua família. E antigamente era assim, e as revistas tinham muito, né? Faça você mesmo, faça fácil. Eram tantas, e não tinha essa coisa de rede social, e era tudo à base das revistas, porque era tão inacessível você contratar por pequenos detalhes. Hoje você pega, compra um tecido, vai ali no tapeceiro e fala, troca isso aqui e tá ótimo, vai lá, chama o outro. Naquela época, não. Antigamente, cada um fazia o seu. E tinha esse gostinho bom também. Sim, e era muito bom. Então, isso eu trouxe da minha mãe, eu acredito, porque tudo aquilo que você transmite para os filhos é o que eles carregam, né? Para uma vida. E foi isso que a minha mãe ela trouxe para mim. E até hoje, isso, com o meu lado profissional, que você perguntou, faz toda a diferença, porque todo o cuidado que você tem na sua profissão, onde você está trabalhando, aquilo que você está fazendo, se você dedica, se você se entrega, eu penso que, fazendo uma comparação com a arquitetura, eu acho que é a mesma coisa, é uma entrega. Então, no trabalho e na sua casa. Então, a casa, ela é o espelho daquilo que você é, profissionalmente, como que você é emocionalmente, como que você é com os seus filhos, como você é com o seu marido, como você os trata. E as pessoas me perguntam, nossa, Valéria, onde já se viu? Eu nunca imaginei que você fizesse trabalhos em casa, manual, que eu aprendi tudo. A minha mãe, desde sempre, me colocou. Então, eu fazia crochê, tricô. Ninguém imagina isso do lado de Valéria, né? Hoje é a mega master empresária. Então, mas agora você me remetendo, eu fiz corte e costura, porque é uma coisa que eu amo, e você também moda, que eu acho que para você tá ligado, mas eu sempre muito. Mas eu costurava também, vendia muita roupa feita por mim. As pessoas falam, você não vai entrar no mundo da moda, você não tem vontade. Eu falei, olha, eu já pensei muitas vezes nisso, mas eu gosto da moda, eu gosto, curtir a moda. Eu gosto de ajudar as amigas, eu gosto de ajudar todos da minha família. Então, meus filhos me ligam e mandam print do que você acha, mãe, dessa roupa, dessa cor. Até hoje, os mais velhos, né, que já são adultos, eles fazem isso. Então, isso é muito bom. Minha irmã, ela sempre está se consultando comigo. Então, esse lado meu é muito forte, muito forte. E eu gosto de pensar assim, não sei, a gente nunca sabe o futuro, nunca sabe, mas nunca assim parei para investir profissionalmente nisso, porque é uma coisa mais de prazer mesmo, de hobby, e que nasceu comigo. Mas e que nem sempre foi assim, porque antigamente as coisas não eram tão fáceis assim. Seu começo de carreira, de trabalho, de família, não era tão fáceis assim. Só que eu vou te contar assim, primeiro, falando um pouquinho do meu lado profissional, aos 18 anos, que eu entrei a trabalhar num banco. Então, eu comecei a minha vida profissional mesmo aos 18 anos. Até então, estudei, e aí eu já estava fazendo faculdade, cursando Direito, e aí eu entrei a trabalhar num banco. Na época era o Banco Real, hoje nem existe mais, foi comprado pelo Santander. Mas acontece que eu gostava tanto assim de moda, de me arrumar, que um dia um colega de serviço
chegou para mim e falou assim: olha, hoje é o 34º dia que você está aqui no banco e você não repetiu nenhuma roupa. Mas olha só, não existia comprar. Então a minha mãe costurava para a gente. A gente era muito diferente, mas mesmo assim eu sempre gostei muito de me arrumar. Aí eu me choquei, porque eu nunca tinha pensado nisso e nem fiz propositalmente essa situação. Mas aí, como eu gostava, às vezes eu até repetia, mas como eles não percebiam que a gente faz, né, mudanças de peças assim, e então isso eu acho que é o meu lado assim cultural de roupa e que eu também levo para minha casa. Então, às vezes eu mudo objetos de lugares ou viro a sala. Aí as pessoas: nossa, você trocou de mobília, comprou móveis novos? Não, são os mesmos, mas somente a troca. Então, uma repaginada que faz a diferença. E nós crescemos, né? A minha mãe em casa fazia igual. Então meu pai chegava em casa e falava: nossa, o que aconteceu? Ou a gente: nossa, mãe. Ou minha mãe chamava: vem cá. A gente era criança: vem cá, adolescente, vem cá, vamos ajudar a mãe a carregar móvel, vamos mudar de um lugar para o outro. E era assim mesmo. Assim, sim, era a realidade. Sim, a gente não tinha funcionárias como hoje, auxiliar. Então era eu, minha mãe, meus irmãos, meu pai ajudava muito, então a gente aprendeu. Eu carreguei isso quando eu me casei, que eu tive a minha própria casa. Então, a minha primeira casa que meu pai me deu, né? E aí eu tive que fazer. Assim, ele estava construindo e ele falou assim: como você vai morar, você que escolhe todos os acabamentos. Então, esse, para mim, assim, pessoal, porque até então era a mãe na casa dela, né, com o meu pai, que escolhiam tudo. Aí eu tive a oportunidade de começar a escolher para minha casa. E é um orgulho isso, né? Então isso foi a primeira vez que eu fui para uma loja de construção, né? E foi muito bom. E eu fiz tudo do meu gosto. Aí os móveis planejou, né? Cozinha, guarda-roupa, quarto, né? E aí foi muito bacana isso, que eu fui ter esse contato meu pessoal. E eu gostei muito. Que gostoso. E aí, de repente, você ali batalhando, prosperando, e os filhos, e de repente chegou o ponto que você escolheu uma casa, comprou uma casa para você reformar no momento de vida que realmente a sua vida estava já num passo acima, bem mais próspero. Então são anos, né, de trajetória. E aí depois trabalhei muitos anos com meu pai na Compasso, praticamente 18 anos. Uma experiência incrível. Foi lá que eu aprendi mesmo o que é empreender, como é começar uma empresa do zero, porque meu pai tinha a experiência dele nas lojas Tilibra, que ele trabalhou 35 anos. Mas ter o próprio negócio, abrir, você começar a empreender, aí é diferente. Então, tudo isso, eu tive uma escola muito boa e, ao mesmo tempo, serviu de base para o meu futuro. Porque você iniciar um negócio, abrir as portas de um comércio novo, e você tem que capitanear clientes, você tem que buscar qual vai ser o seu cliente que você vai atingir. Então, tudo isso nós começamos juntas. Então, eu saí do banco, exatamente quando meu pai abriu a primeira loja da Compasso, papelaria, e eu fui trabalhar com ele. Então, eu acompanhei de início. Então, eu sei como é o início de uma empresa. Você nunca é fácil, você nunca começa em cima. E na cidade, mesmo a gente sendo marilhense, a loja sendo aqui, você tem que buscar os clientes, você tem que conquistar e você tem que mostrar o seu melhor. E você tem que ter o seu diferencial. Então, eu aprendi muito com o meu pai. Aí eu levei isso quando eu fui convidada pelo Túlio, que hoje é o seu marido. Meu marido. Aí eu me separei do primeiro marido e
Meu filho mais velho tinha 10 anos e o Ricardo tinha 8 anos. Ainda nessa época eu ainda trabalhava na Compass com meu pai, porque eu também fiz direito. Então, quando eu terminei a faculdade, eu advoguei um pouco, mas eu tinha as crianças pequenas, mas eu tinha a loja do meu pai para me garantir. Aí eles perguntam, por que você não gostou do direito? Gostei muito de advogar. É assim, uma experiência maravilhosa. Me valeu, o direito eu trago para todos os momentos. E você usou muito o direito na loja? Sim, a gente usei. Sempre que a gente conversa, que nós Sim, estamos conversando... eu fazia. É muito legal, porque ela dá muita dica, ela tem muita noção do direito. Porque eu fazia as ações de cobrança da papelaria, e aí eu comecei a estagiar num escritório de uma amiga que a gente tinha se formado, e eu advoguei por alguns anos junto com a loja. Só que aí o que acontece? Início de carreira, eu não tinha uma carteira fixa, eu dependia de assistência judiciária. Então a gente trabalhava, fazia, né, as representações, ou divórcio, ou o inventário, ação de guarda. Só que a gente tinha que esperar muito tempo, né, o recebimento. E a ação judicial muito... Era pouco, né? Eu só tinha assistência judiciária que eles mandavam para mim, a OAB e o Estado. E começou a ficar apertado, né, financeiramente. Eu tinha escolas das crianças. Sim, porque você era casada, tinha filhos, o teu custo fixo não parava mensalmente. Não parava, e sempre aumentando. Aí foi quando eu decidi e fiquei 100% trabalhando na papelaria. E aí eu fazia algumas ações só ali da própria empresa do meu pai mesmo, eu continuei. E nisso eu conheci o Túlio, e em 2005